Boa tarde, senhores. Vamos começar a nossa sessão. Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador e senhora secretária, verificado o quórum regimental, nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 79ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 140/2021 e 145/2017. Indago aos senhores conselheiros se leram a ata da 78ª sessão do dia 6 de dezembro de 2021 e se está aprovada. Aprovado. Sim. Líder aprovado. Líder aprovado, senhor presidente. Ana Paula, tem resoluções e despachos a serem aprovados? Boa tarde a todos. Senhor presidente, foram encaminhadas para aprovação 2 despachos de demonstrativo de crédito tributário referente aos processos de números 1778/2018, auto de infração 2018-01878, da recorrente Votorantim, encaminhada pelo conselheiro José Osmar Celestino. E a conselheira Dalcília Bruno enviou o despacho com demonstrativo de crédito para o processo de número 2500/2019, auto de infração 2019-01861, M. Pereira de Souza. Somente esse, presidente. Tinha uma dúvida, tem um novo modelo, para o demonstrativo de crédito, é? Esse modelo de demonstrativo, Ivete, só é provisório, enquanto vem a resolução, por causa por causa do refis. Os senhores querem dar uma olhada nesses 2 processos para poder a gente aprovar amanhã? Não, porque eu confesso que eu ouvi você falando ontem, né, sobre esse demonstrativo, mas é porque está sendo pedido. Paulinha, eu vou passar. A Paulinha já botou na 4ª Câmara, Ivete, o modelo. Mas se você quiser, eu tenho também e passo para você. Tá certo? Em suma, ele traz a ata, a decisão, tá certo? E o demonstrativo, porque o demonstrativo de crédito só tem 2, o parcial e procedente. Procedente fica muito fácil a gente fazer. O parcial a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas quando, por exemplo, os conselheiros de clássico, por exemplo, o 8L, geralmente eles passam para mim, eu ajudo nos cálculos. Não, a minha dúvida é se eu vi o modelo que a Paulinha botou, é se eu tenho que mandar tudo que eu tenho relacionado ao mês de, por exemplo, nós estamos em dezembro, tudo que eu... Dezembro, o ideal... Novembro, eu tenho que já mandar o demonstrativo sem mandar... Não, você pode mandar logo a resolução. Ah, tá, pronto. Você pode mandar logo a resolução. Diz, olha, eu estou vindo já para a sessão com o meu relatório pronto. Terminou a sessão, procedente, só vou fazer aqui meu votozinho, que eu já tinha feito, e colocar o demonstrativo de crédito e já mandar. Pode também. Não, minha dúvida é desse mês, Ana Paula, me responda só essa pergunta, que do mês anterior, eu tô em dia, é desse mês. É desse mês, do mês anterior, dos meses anteriores, quem não entregou ainda pode fazer isso, porque o Estado quer ver se recebe esse dinheiro. Como tem o refis aí, o ideal é que todos os processos que tenham valores, né, procedente, parcial, procedente, para viabilizar o pagamento aos contribuintes, que quem achar que não dá para fazer a resolução, entregue o demonstrativo de crédito para que a gente possa lançar esses valores no sistema e o contribuinte possa fazer o pagamento. Todos que já foram julgados, Ivete, mas a resolução não está pronta ainda. E antes de preparar a resolução, a gente já pode mandar o demonstrativo para ela lançar. Certo, porque eu estou em dia das minhas resoluções só agora de dezembro. A minha pergunta é, a cada dia que a gente vai julgando aqui, já é para mandar esse demonstrativo de crédito? É isso? Era isso que eu o ideal. Tá bom. Obrigada. Bom, então, Paulinha, estão homologados esses demonstrativos, vamos para o nosso processo de hoje. Indaga a secretária
gente já tinha perguntado fora da gravação, mas novamente, a advogada foi intimada e não compareceu, é isso? É o momento não, presidente. Então, pronto. Senhores, nós temos 4 processos hoje da Lojas Americana. E esses 4 processos, me parece, salvo melhor juízo, que a gente tem condições de julgá-los em conjunto. São 3 de omissões de saída e 1 de omissão de entrada, tá certo? Sobre uma mesma ação fiscal. Eu indago aí aos conselheiros relatores, doutora Ivete, doutora Dalcília e doutor Robério. Nós temos condições de fazer isso em conjunto e depois eu queria escutar o doutor Rafael. Em relação ao meu, pelo que eu vejo, a diferença, eu tenho a decadência suscitada, porque o meu tem um período 2014. Da Auxília também tem um 2014, não tem, conselheira Dalcília? Tenho, mas o meu até eu verifiquei que procurei por essa decadência, não achei ele arguído, não. Apesar de ser o mesmo ano, Pois meu ele não arguiu a decadência. No meu arguiu, então a diferença, basicamente, vai ser essa, que o meu está arguindo a decadência no recurso. E o da conselheira Ivete é omissão de venda ST, né? Não tributadas, aliás, né? E o meu são omissão de saída de 2014, 2015 tributadas. Tem imposto e multa. Eu tinha lido, é porque a matéria me parece muito... Tem só essas filigranas... Acho que dá, porque o argumento da defesa são iguais, senhor presidente, são iguais. Todos, pelo que eu li, os argumentos são todos iguais, com a diferença da Ivete, que vem essa decadência. No mérito, sim, né? Eu estou só para eliminar que na minha tem, só observando isso, viu? Não, tudo bem. Ele fala, doutor Rafael, doutor Robério, também entende que dá? Dá para jogar sim, presidente. Sem objeção, presidente. Bom, nós vamos tratá-los eles como um processo de levantamento de estoque, 3 de omissão de saída e 1 de omissão de entrada. E aí, as particularidades a gente vai tratando um a um, ok? Separados. Mas vamos lá, nós vamos julgá-los. O processo 103-22-2020, autoinfração 2019-18-265, tem como recorrente Lojas Americana, recorrido cela de julgamento. Esse auto foi julgado procedente pela primeira instância e a assessoria se manifesta pela procedência. O segundo auto é o auto 103-24-2020, autoinfração 2019-18-267, também das Lojas Americanas, recorridos a cela de julgamento, todos eles são o terceiro auto, é 103-26-2020, autoinfração 2019-18225, e o quarto é 103-27-2020, autoinfração 2019-18224. Todos os autos eles foram julgados procedente e a assessoria se manifestando pela procedência. As relatorias mudam. O primeiro auto é com a relatoria da doutora Ivete, o segundo e terceiro da doutora Dalcília e o último, doutor Roberto. E as infrações também são os 3 primeiros autos são de omissão de saída e o terceiro de omissão de entrada. Levantamento de estoque. Com a palavra a doutora Ivete, a doutora Dalcília complementa e o doutor Robério diz as diferenças. Doutora Ivete. Boa tarde, colegas. Boa tarde, a presidente, a secretária, a procuradora, todos aqui presentes. Essa pauta de hoje ela não é muito diferente da de ontem, né? Que o assunto é sempre o mesmo, né? Essa empresa Lojas Americanas recorrente autos de infração de omissões de entrada e saída com base em levantamento quantitativo de estoque. No meu caso aqui, como já foi dito, trata-se de levantamento quantitativo de estoque em que apurou omissões de saídas de mercadorias que o autuante diz de saídas não tributadas, mercadorias de operações de saídas não tributadas,
que eu entendi aqui que não é porque é isenta, não incidência, não, é porque não é tributada na saída. Em função disso, aplicou a multa, né, de 10%, indicando o dispositivo já com a redação da Lei 16.058. Então, a base de cálculo da omissão é de 617.341,70 e 10% deu 61.734. Então, o autuante, nas informações, o período aqui é 2014. O auto de infração foi lavrado em novembro de 2019. O autuante, ele inicia nas informações complementares, trazendo doutrina, jurisprudência, tecendo suas considerações sobre o Instituto da Decadência, né? Para, ao final, embasar o seu entendimento que aqueles do exercício 2014 aqui não estaria fulminado pela decadência, que seria aqui aplicada a regra do artigo 1731 do CTN. E após ele fazer essas considerações, ele adentra, né, nos procedimentos de fiscalização, de como foi que foi feita essa fiscalização. Por sinal, é uma informação complementar muito detalhada, com todo o requinte, vamos dizer, e como procedeu ao tratamento de dados, das informações do contribuinte que foram extraídas da FD, né? E aí ele, ao detalhar, ele fala que constatou no decorrer desse trabalho, né, de auditoria, né, baseado no levantamento de estoque, constatou problemas de conversões de unidade de medida, constatou problemas de junções de produtos, codificações, e que a empresa não apresentou a tabela de fator de conversão no registro 220, que foi emitido termo de intimação para a empresa, dando de conhecimento. Então, assim, é um detalhamento muito, por sinal, assim, que merece até vamos dizer assim, um elogio, né, da atitude do fiscal em ser tão detalhista, inclusive no como ele tratou cada dado, e ele descreve um roteiro de procedimentos. O roteiro de procedimentos, ele diz como foi que ele procedeu, que tratou esses dados da FD, diz que excluiu notas fiscais canceladas, que fez agrupamento de produtos com descrições semelhantes, com códigos repetidos, mas descrições divergentes, fez conversão de unidade medida, elaborou tabela de conversão de unidades, e fez atualização dos campos com a quantidade convertida, retirou repetições de código, criou uma tabela denominada produtos distintos, separou as entradas e saídas em quantidades e totais por itens e produtos, como ele descreve, qual foi o critério que ele definiu, qual o critério para definir o valor médio dos produtos, tanto na entrada como na saída, diz bem minuciosamente como foi que ele elaborou esse critério, qual foi o critério. Ela elaborou o totalizador, diz também de como é composto esse totalizador, que tem consultas com produtos distintos, tem subconsultas, tem critérios para definição de valor médio. Então, assim, é uma gama de informações, todas relacionadas à metodologia, mas o que eu posso extrair daqui, do importante, é que ele teve um cuidado muito grande em intimar a empresa, dar um prazo de 10 dias para que a empresa analisasse o levantamento, inclusive oportunizando a retificação das FDs, no caso de junções. Ele disse que oportunizou que a empresa ela fizesse correções nas suas tabelas de conversão de medidas, enfim, teve todo um cuidado sempre para ter o seu trabalho ser apresentado à empresa e a empresa ter a oportunidade de justificar e inclusive, acatou tudo que foi possível dessas junções e do que a empresa sugeriu.
Depois de todo esse trabalho, né, constatou a omissão que está indicada, né, no montante de R$ 617.341. Diz ao final que, em razão das operações não se sujeitar à tributação na saída, aplicou a multa de 10%. Então, quando você verifica nas informações complementares, você verifica os documentos que foram anexados, que dentre eles pode-se destacar um CD, onde ele diz que é um CD com levantamento quantitativo de estoque. É assim que ele menciona nas informações complementares. A empresa vem, apresenta sua defesa, e a julgadora, a defesa, ela argue preliminarmente que seja reconhecida a decadência em relação a fatos geradores ocorridos antes do mês de novembro de 2014, na forma do artigo 150. No mérito, alega. Aí essas alegações, elas são muito semelhantes, inclusive dos processos de ontem, né, que a gente viu aqui. Que a peculiaridade, o que acontece rotineiramente, os problemas de ordem operacional, que impactam no registro de seus estoques, que são erros de código, medida de unidade, perda em razão de erros administrativos, cronologia na alimentação do sistema informatizado das lojas, toda aquela linha de defesa que é conhecida das lojas americanas. Nos relatórios elaborados para impugnante, como base para ajustes, verifica que os estoques iniciais e finais conferem com os levantados. A empresa diz, inclusive, que confere, mas a divergência ela é justificada pelas intervenções corretivas em que a empresa realiza em casos de devoluções, de perdas e reclassificação de mercadorias, que é exatamente aquela justificativa que ela dá, que faz os ajustes no estoque, faz isso em ajuste através do seu sistema de controle interno, né, que ela denomina de SAP, e que faz os ajustes contábeis. E essa na parte do mérito. Ela traz também que não cabe a multa imposta, mas quando ela diz que não cabe a multa imposta, é no sentido de que é como se ela afirmasse que não tem por que se aplicar multa, porque ela não emitiu, não deu saída de mercadorias sem documento fiscal, que ela alega que seria, vamos dizer, um suicídio para a empresa se ela perdesse o controle da emissão de documentos, e que tudo que entra e que sai da empresa é com documento fiscal. Também traz a ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e pede perícia. Isso em sede de impugnação. O julgador também faz um julgamento muito detalhado. Inicialmente, ele diz o que é que consta nos CDs, né, na empresa, que está acostado aos autos. Tem uma pasta, tabelas utilizadas, onde tem FD conversão, FD inventário, FD item, FD produtos. Tem uma pasta de levantamento de estoque, onde traz o sumário da FD, inventário inicial, final, entrada, saída, sumário em nota fiscal de entrada. Pelo que o julgador descreve aqui, ele deu uma analisada no CD e viu o conteúdo dos CDs. E aí reproduziu esse conteúdo aqui. Então, ela diz que, preliminarmente, a ação ela está regular. Não há que se falar em nulidade. Rejeita a questão da decadência, né, suscitada, pois ela entende que aqui se trata de uma infração de falta de emissão de documento e que não caberia aqui aplicar a regra do 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, faz toda a análise, no sentido de que a metodologia utilizada encontra amparo no artigo 92, e que essa metodologia analisa comparativamente totais de entradas e saídas, e que é um método bastante reconhecido, que trata-se de uma presunção legal, e que caberia à parte trazer argumentos no sentido de desconstituir essa infração. Mas, com relação aos argumentos da parte, de erro de códigos, medida de unidades, ela diz que essas inconsistências são advindas de erros cometidos pela própria empresa, e que seria
que essas refutações, os argumentos de defesa, quais são apresentados pela autuada, não merece ser acatado, pois são erros provocados pela própria empresa e, por se tratar de uma presunção legal, caberia a ela se contrapor, né? Então, sobre o não cabimento da multa imposta, também entendeu que ele é frágil, né? Que a autuação demonstra que ela emitiu, deu saída sem nota. Sobre a questão da proporcionalidade e da razoabilidade, aquele artigo que a gente conhece, que não cabe julgador, né? A análise. E sobre a perícia, também ela entende que foi uma perícia feita de forma genérica e indefere, com base no artigo 97.13. Conclui que pela procedência da autuação. Julgamento de primeira instância. No recurso ordinário, a empresa repete os mesmos argumentos, que é de decadência, de janeiro a outubro, no caso aqui. No mérito, continua pedindo a improcedência pelos mesmos argumentos e continua alegando que a multa foge à razoabilidade e à proporcionalidade. Eu observo aqui que no recurso ela apenas acrescenta um pouco nos seus argumentos de mérito de que as diferenças a menor no estoque que foram atribuídas pela fiscalização não é decorrente de falta de emissão de documentos, sim de perdas. Mas o autuante pautou considerou apenas que seria falta de emissão, mas que seria as perdas que a empresa já traz em seus argumentos, né, que isso é comum acontecer em suas rotinas. Alega a ausência de prejuízo ao erário, no mérito também, porque ela elabora a seguinte tese. Ora, essas perdas, elas já são em função da própria atividade da empresa, o valor dessas perdas são computados no preço final das mercadorias vendidas, efetivamente vendidas. Então, ao final, ela quer dizer, não houve prejuízo ao erário, porque tudo bem que tenham ocorrido as perdas, mas essas perdas estão computadas no valor das mercadorias vendidas, e, consequentemente, o imposto foi pago, e não há o que se falar em perdas. E também em prejuízo. Também alega que, no caso, não há prejuízo, porque trata-se de mercadorias que não são tributadas, né? Esses são os argumentos que eu destaco a mais em relação à impugnação. Mas se resume em 3 pontos, né? Preliminar de decadência, improcedência e a questão do princípio da multa fugir à razoabilidade e à proporcionalidade. O parecer da assessoria processual tributária, pessoal, é no mesmo sentido do julgamento. Então, assim, a fundamentação é muito parecida, os argumentos são, as razões de opinar pela procedência são muito semelhantes do julgamento de primeira instância, e que, então, opina pela procedência da autuação. Esse o meu auto de infração de que está aqui no meu relato, né? Aí a conselheira da Auxília, presidente, tem em 2014, né? Tem em 2015, e o Robério tem o outro de omissão de entrada. Então, essa minha, só para deixar mais claro, omissão de saída, 2014, mercadorias não tributadas. A decadência, né, Ivete, ele traz a natureza confiscatória. Isso. E os demais argumentos todos de mérito, presidente, toda a linha de mérito. Pedido de perícia. Presidente, tem um pedido de perícia? Tem. Você não disse, não, eu escutei na errado. Impugnação, mas aqui eu posso aí não olhar. tem não, né? Eu não tenho, se eu não anotei, mas agora ao você me perguntar, eu vou dar uma olhadinha aqui. Tudo bem, enquanto você olha, vamos passando para a Dalcília. Mas não lembro de ter visto, mas certo. Tá, okay. Doutora Dalcília, tem alguma coisa para complementar do seu? Tenho. Conselheira Ivete, o pedido de perícia talvez esteja lá no final do recurso, de forma bem genérica, dê uma olhada no finalzinho, se no seu tem, o meu está lá no final.
Eu queria fazer uma retificação aqui, que o meu, apesar de não ter no recurso 2014 a decadência, que, diferente da doutora Ivete, no recurso ele colocou dentre os pedidos a decadência. Já no meu, ele não colocou no recurso, mas colocou na defesa. A 2014 tem o pedido de decadência na defesa, então acho melhor também incluir aqui na votação do processo de 2014, ele é o processo, o primeiro meu da pauta, né? O segundo da pauta, aliás, é o 2019, 18267. E o 2015 não tem. Aí, eu queria acrescentar, aí o relato da doutora Ivete, ele abrange todo também o meu, os argumentos são os mesmos, né? A diferença é que a mercadoria dos que eu estou relatando são mercadorias tributadas, então, por isso foi cobrada a omissão de saída 2014, 2015, e são tributadas e foi cobrado imposto e multa. Agora, o que eu quero destacar aqui é o conteúdo do CD, que eu não sei se isso vai ser incluído nos debates ou não, mas como parte do relato, eu queria incluir que o CD anexo ao processo, e aqui eu verifiquei os demais também, eles são compostos de e-mail, tem 3 pastas, uma pasta de e-mails enviados e recebidos, que o fiscal teria entrado em contato com a empresa, relatando essas diferenças aí que a doutora Ivete mencionou. Tem uma pasta levantamento de estoque, e nessa pasta de levantamento de estoque é composto por planilhas do Excel relacionadas a produtos, sumário de FD de inventário inicial, final, sumário de FD de item de entrada e saída, sumário NFE item entrada e item saída e o totalizador. E tem também a pasta tabelas utilizadas, que ele cita na informação complementar, que são as pastas ligadas a itens de conversão, inventário, item de mercadoria, produtos, NF, item emitida, e produtos de junção empresa. Em relação aos pedidos, são os mesmos, né, que é a decadência no caso de 2014, 2015 não tem, a perícia de forma genérica, a questão da multa confiscatória, e é isso só, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Roberto, o seu é de omissão de entrada. Presidente, só para complementar, no meu não estou encontrando nem genérico assim. Posso até eu estar olhando para a página errada, já procurei, mas não estou encontrando o pedido de perícia. Mas se quiser botar aí para não. Eu não estou vendo, não, aqui não, no meu. Se alguém puder até me ajudar a ver se encontra em algum local aí para gente. Eu estava vendo o meu aqui também, não achei perícia, não. Mas vou dar uma olhadinha daqui a pouco, enquanto a gente debate. O meu tem multa confiscatória, mas perícia não. Pois é. É 2015, omissão de entradas, presidente, o meu, que vai alterar. Tudo bem. Omissão de entrada de produtos normal ou do STU? Tenho que dar uma olhada aqui, presidente. Tributada, presidente. Tributada, né? O dele, do Roberto. Eu dei uma olhadinha, Bom. Doutor Rafael, tem condições... Diga, doutor. Só para poder também incluir aí, talvez o doutor Rafael queira falar a respeito, eu não encontrei um relatório específico das notas fiscais e cupons que deram origem ao levantamento. Não encontrei, por isso, quando eu li os CDs, eu dentro daqueles que citam NFE, eu não vi. Existe uma única pasta que cita notas fiscais NFE, mas, segundo o próprio fiscal, seriam canceladas. Então, só isso para relatar também. O seu, conselheiro da auxílio, o seu CD, acho que é a mesma informação dos meus, né? Eu também eu vejo o que você está dizendo, né? Só sou estranho, assim, eu fiquei achando, como é que a empresa conseguiu
o fiscal mandava para ela as informações, ela fazia as observações, corrigia, e assim, teve essa troca, né, de e-mails, mas eu não consigo, também não vi aqui o Michel ou o Augusto. Esse tipo de levantamento, qual é o sistema aí? É o auditor eletrônico, vocês acham? Esse aí é o seguinte, tem duas possibilidades, ter sido feito pelo auditor eletrônico. No auditor eletrônico tem um sumário de entrada, sumário de saída, você faz sumário de inventário, que é um sumário, pessoal, subtotais, certo? Ele faz um subtotal. Então, ele escolhe lá o CFOP e tudo mais, nada impede... Esse sumário tem as notas de entrada e de saída? Não, o sumário é como se você pegasse você pega uma planilha grande de 1000 páginas, me deu subtotais por mês, aí ele lhe dá um resumo de subtotais. Ah, tá. Certo? Por mês. Ou por item, né, senhor presidente? Ou por item, tá certo? Eu quero, numa planilha de Excel, ou você pode fazer subtotais por código de produtos, por data, por dia, por mês e por ano, por exemplo. É só um exemplo. Mas se você tem 100 mil produtos e eles são divididos em 50, são 100 mil unidades e 50 produtos, quando você totaliza, vai ficar 50 produtos. Em tese, é um resumo. Na verdade, é como se fosse um totalizador de entrada, um totalizador de saída e um totalizador de inventário. Viu, Ivete? Mais ou menos assim. Aí ele pega o totalizador de entrada, leva lá para o totalizador geral, estoque inicial, ele leva lá para o totalizador do estoque inicial lá para a cor, e aí vai fazendo aquela conta matemática. Pois é, tanto detalhamento nessa, assim, só para... Detalhou bastante todos os critérios de como foi que chegou ao valor médio da entrada, valor médio da saída. E não deixa dúvida que ele trabalhou as informações todas, né? Não estou encontrando também aí, não. Mas Conselheiro Ivete, só uma dúvida. Nas tabelas utilizadas, ele juntou um relatório chamado NFE item emitida. Para mim, se pareceu muito com o relatório de saídas, né? Porque foi. Vai aparecendo todas as notas, aqui por separado por mercadoria, né? Deixa eu olhar aqui. No seu aparece nota ou aparece código? O sequencial da nota, número ID, data de emissão, data de saída, código do item, código NCM. NFE item emitido, está lá nas tabelas. NFE item emitido, é? Isso. E parece muito com a relatório de saída. Estou abrindo aqui. Tem um detalhamento. Desculpe aí, doutor Rafael, que eu entrei na hora que eu ia falar. Pronto. Já deixamos os debates, né, seu presidente, talvez. Pronto, É porque eu também não tinha falado. Tudo bem, é porque isso é importante. Os conselheiros, até um pouquinho antes, nós estamos deixando conversar um pouquinho para a Procuradoria, se os conselheiros encontrarem, para a Procuradoria se manifestar, porque, às vezes, no meio quando não apareceu, aí o procurador se manifestou. Mas como está 4 processos, doutor Rafael, o senhor pode se manifestar. Se durante o debate precisar de alguma coisa, o senhor pode pedir que a gente Realmente, essa tabela que o conselheiro Tiago está mostrando tem assim um detalhamento por data da emissão, sabe? E tem um produto. Vocês que conhecem melhor, então, o conselheiro Michel, que já trabalhou com isso. Você está vendo, Michel? Qual é NFE, a pasta NFE, item entrada, tem item entrada. Item emitida. Emitida. Lá dentro da pasta tabelas. Tem a pasta no CD chamada tabelas. Essa emitidas é a única que eu encontrei com notas que ele diz aqui na informação que seria canceladas. Ele diz aqui no item 2... Pessoal, só dando uma nova informação, tá
certo? Tem, dentro da tabela utilizada, ele anexou, sim, a tabela FD produto, inventário, item, tá certo? E emitida, tá certo? Tem relatório de entrada, saída e inventário aqui. Só para poder... O que o doutor Tiago está trazendo está dentro das tabelas utilizadas. Mas, sendo mais específico, o fiscal, para fazer o totalizador, ele pegou essas tabelas e sumarizou, certo? Só que quando a gente abre, nós não vemos esse relatório de entrada, saída de inventário, nós vemos só a sumarização. Mas os arquivos estão dentro das tabelas utilizadas. Pronto. Só para poder ficar mais claro, doutor Tiago foi de uma precisão. Eu já tinha olhado, doutor Tiago, não tinha encontrado. Tá certo? Mas eu vi esse arquivo, só que eu vi na informação complementar o fiscal citando como notas canceladas. Mas não ele bota, inicialmente foi realizada a exclusão das NFE canceladas na tabela NFE item emitida. Por isso, eu entendi que eram as canceladas. Aí ele consultou as tabelas NFE item emitida e NFE emitida. Eu vou explicar mais ou menos. Lá no auditor, você exporta o que você quer para utilizar no levantamento. Inclusive... Mas presidente, o que a Dalcília está dizendo, e o que o Tiago está lendo, é que ele está explicando, não é isso? Que essa tabela são as notas canceladas, é assim? Não é isso? Não. Não, ele excluiu as notas canceladas dessa relação. Ai, foi, tá. Não é isso não que está escrito? Lê aí, Tiago. Não foi isso que eu entendi. Mas inicialmente foi realizada a exclusão das notas fiscais canceladas na tabela NFE, item, emitida. Então, na tabela, né? Para isso, foi executada uma consulta com as tabelas NFE, item emitida e NFE emitida. O objetivo foi identificar os códigos de resultado do processamento, 101 e 110, associados aos itens emitidos. Agora, essa tabela NFE emitida, eu não localizei aqui. Pois é, essa daí é que eu suponho que sejam as notas, mas eu entendi que essa NFE item emitidas seriam as canceladas, que ele fez um cruzamento com as emitidas. Eu entendi assim, mas pode ser que quem entende aí, o doutor Augusto aí, o Michel, se realmente... Já para vocês. Pelo que o Tiago acabou de ler, Dalcília, dá para entender que ele está dizendo que não colocou nessas tabelas, notas fiscais emitidas, nessa tabela, as notas canceladas, ele excluiu. Ele excluiu as notas canceladas. É o que eu senti falta também dos cupons, eu não vi, apesar de ele ter solicitado memória fiscal, leitura Z, eu não vi em termos de números, de identificação. Dalcília, não tem mesmo, não. Notas fiscais itens, tá certo? Se vocês pegarem, tem notas fiscais item emitida, tá certo? Tanto tem 1202, como tem aquela 1949. Eu abri uma delas, era transferência da mesma empresa, o mesmo CGF. Eu peguei um desses chave de acesso, não deu tempo de pegar outra chave. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Procuradoria se manifestar e os conselheiros começam a dar uma pesquisada nesses arquivos, ver se é suficiente para o convencimento de vocês, tá certo? Se for suficiente para o convencimento de vocês vão decidir pela procedência, se não, ou pela parcial, dependendo do que, se alguém achar que é decadente um período, certo? Vamos agora, doutor Rafael, tem como se manifestar já? Seriam os 4 autos, né, presidente? Inflação. Sobre os 4 autos. Olha, tem 2 de 2014. E nesses 2 tem decadência. Sim. Certo? Vamos aqui, né? Vamos por partes, né? Como?
Vamos por partes. Eu acho que tem umas 8 alegações aqui do autuado, né? Para se manifestar. Então, vamos lá. Presidente, conselheiro, secretário, meus cumprimentos a todos. Acusação, são 4 autos de infração, acusação de omissão de receitas e um de omissão de entradas, né? O autuado deixou de emitir documento fiscal em operações cujo imposto já havia sido pago na entrada. Em outros, a omissão de saídas em operações que já haviam sido tributadas, a aplicação apenas da multa isolada. Um dos autos de infração, que seria o mesmo levantamento, um dos autos de infração houve omissão de entradas, mas com a respectiva cobrança do imposto, em razão de a cobrança do tributo se dar pela entrada. A defesa, presidente, todos os autos adotou a metodologia do sistema de levantamento quantitativo de estoque, né, em que foram, no levantamento, adotadas as informações que foram prestadas pelo próprio contribuinte, né? E como já dito no relato pelos conselheiros, foi devidamente oportunizado ao autuado a realização de junção de produtos com a mesma descrição, mas com códigos diversos, e também a oportunidade para informar eventuais divergências nos fatores de conversão. Então, desde o levantamento, antes mesmo da lavratura, houve uma cooperação por parte do fisco e também do autuado, no sentido de chegar a um montante preciso do crédito tributário. Os argumentos da defesa, presidente, por sua vez, um deles seria a decadência, né? A decadência com base no artigo 150, parágrafo 4º, e nesse aspecto eu vou opinar no sentido de que seja afastada, porque a presunção legal de omissão de receitas é indicativo no sentido de que nenhuma informação restou prestada ao fisco, notadamente na sua forma mais elementar, que seria a emissão do respectivo documento fiscal. Então, diante disso, em razão da ausência completa de informação, não há o que homologar, e não havendo o que homologar, deve-se afastar a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, conforme pleiteia o autuado no seu recurso. Os outros aspectos da defesa, a defesa, primeiramente, no mérito, aduziu que não realiza saída de mercadoria desacompanhada do respectivo documento fiscal e tampouco recebe mercadoria, adquire sem o respectivo documento. Na oportunidade, ela atribui a diferença de estoque encontrada pela fiscalização a uma suposta venda de mercadoria com erro de código, erro praticado no que se refere aos fatores de conversão. Ou essa distorção também poderia ser decorrente de um lançamento tardio das entradas nas suas escriturações, que também pode ser um motivo causado aí, pode ter causado a omissão. Então, a empresa autuada ressuscita todas aquelas oportunidades que já foram dadas a ela e conferidas a ela durante o levantamento fiscal. Então, a defesa, que, ao meu sentir, ela possui o caráter genérico e é pautada apenas no plano da mera conjectura, porque a autuada não apresentou qualquer elemento capaz de elidir a presunção de legitimidade da qual se reveste os atos administrativos. Não houve uma impugnação específica do levantamento que foi realizado. Então, assim, considerando que houve uma oportunidade no curso do levantamento para a defesa demonstrar eventuais equívocos nas codificações, junções de produtos ou fatores de conversão, não vejo como acolher a tese defensiva nesse ponto, presidente e conselheiros. Outro aspecto seria também a questão das perdas operacionais, que a defesa sustenta que esse erro também pode ter sido, ou seja, também pautado numa mera conjectura, que não apresenta qualquer elemento específico a seu favor,
ela sustenta que a diferença encontrada, as omissões, decorreram de eventuais quebras, furtos, ou seja, perdas operacionais. Ressalte, presidente, que os assentamentos fiscais do recorrente, do autuado, eles devem refletir todas as transações comerciais que são realizadas pela empresa, de maneira que o dever de emitir documento fiscal, em caso de perdas ou até mesmo em ganhos operacionais, subsiste sob pena de desnaturar por completo os mecanismos de controle de fiscalização. Então, seria dever da autuada, sim, emitir os documentos fiscais pertinentes para regularizar os seus estoques. O sistema de levantamento de estoque adotado no levantamento, ele autoriza, sim, a presunção de emissão de documento fiscal, de ausência de emissão de documento fiscal, de maneira que os controles internos da autuada não seriam suficientes para elidir a acusação, ou seja, evidenciar que, de fato, tais documentos fiscais haviam sido emitidos. Então, presidente, é por isso que eu, considerando a generalidade da defesa, eu vou opinar no sentido de que a perícia também não seja acolhida, o pedido de perícia, e seja também afastada a multa de caráter confiscatório alegada pela empresa, com base na súmula 11 aprovada pelo CONAT. Então, nos quatro recursos, seria no sentido de admiti-los, mas no mérito negar provimento a todos eles, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra a doutora Ivete. Em sequência está os relatores, doutora Dalcília, ou então doutora Dalcília, quem quiser, os relatores podem iniciar. Bom, aqui o meu recurso, né, como já foi dito, tem o pedido de decadência em relação ao período de janeiro a outubro de 2014. Segundo a recorrente, caberia aqui ao caso a regra do 150, parágrafo 4º. Mas, assim como a Procuradoria, eu entendo que, nesse tipo de infração, onde o contribuinte não emitiu, né, deu saídas sem o devido documento fiscal, não há como se aplicar a regra do 150, parágrafo 4º. Então, assim, eu discordo da decadência suscitada, né, primeiro momento, a preliminar, nem em primeiro momento. Sempre nesse tipo de infração, eu não entendo que não caberia a aplicação da regra do 150, parágrafo 4º. E sim a do 1731. Nesse caso, não há o que se falar em decadência, né? Uma vez que começa ou inicia-se a contagem em 2015, terminaria em 2020. E foi feito em 2019, a auto-infração. Em relação ao mérito, como o doutor Rafael conseguiu sintetizar, como sempre, bem sintético, bem objetivo, sempre as teses trazidas, né, de que os problemas operacionais, que há perdas. No caso aqui, eu percebi um pouco de inovação nessa questão da perda, que ele diz que a perda está incluída no valor da mercadoria que ele vende, porque trata-se já de um ele já, ao saber que tem esse prejuízo, né, com as perdas, inclui no valor da mercadoria que ele vende. Assim, no custo. Então, é bem verdade que a gente sabe que a loja americana, a tese deles de todos os problemas operacionais, ele continua afirmando que não há como vender sem nota, que ele não vende sem nota, e realmente todos nós aqui sabemos que não tem como a gente chegar e comprar sem nota. A questão é que o controle, a empresa se obriga a fazer seus controles, e se há realmente esses problemas operacionais, né, a própria empresa argue que tem um sistema eficiente, tudo, e agora vem arguindo que é questão de conversão de unidade, uma das coisas que ele trouxe é descrição em códigos diferente, e nesse caso aqui,
uma parte dos problemas, o autuante ele foi muito cauteloso, ele foi mostrando os resultados para a empresa, oportunizou a empresa fazer as junções, a empresa apresentar a tabela de conversão, quer dizer, um tipo de fiscalização que foi muito cuidadosa, sempre apresentando os problemas que o fiscal constatava, apresentava para a empresa, e ao final o fiscal, ainda nos últimos, vamos dizer, nos finalmente, a empresa trouxe algumas conversões, ele disse que fez isso, diretamente no totalizador, conseguiu criar lá uma regra de fazer esse ajuste, considerando que foi pedido pela empresa. Então, assim, todas as tentativas pela fiscalização, a gente vê que foi feita no sentido de diminuir ao máximo essas distorções que a gente sabe que podem ocorrer nesse tipo de levantamento, né? Ficou aqui, então, toda a linha de argumentação dela, apesar de muito coerente, não há como ser acatada, porque ela tem que refletir os ajustes que são feitos, que ela diz que faz no seu sistema, né? Ele tem que refletir na contabilidade, primeiro em documento fiscal, né? Para ser escriturado, né? Nos seus livros fiscais, ser escriturado na contabilidade, sob pena de esse tipo de ajustes, abrindo precedente para que toda empresa faça, né? Isso transformar em regra que todo contribuinte faz seus ajustes e pronto, e não tem problema, não precisa de emitir documento. Então, a tese é difícil, não há como ser acatada por essas razões, né? Que o julgador afastou e que também o afasta. No tocante à observação que a conselheira até da Auxília fez, agora, quanto a os relatórios, né? O sentimento que eu tenho é que a empresa aqui, ela teve contato com esses relatórios o tempo todo, e apresentou e se contrapôs e apresentou para o fiscal. Aí o conselheiro Tiago acabou de apresentar aqui, né, uma tabela, dentro desse arquivo tabelas, tem uma descrição de notas e tudo, e aí parou a discussão nesse ponto, né, presidente, onde o presidente perguntou, cada um que veja aí o que é que acha. Eu estou esperando que alguém que conheça melhor esses relatórios possa me ajudar, apesar de estar convencida que, nesse caso, tudo que foi descrito aqui pelo autuante, que a empresa não conseguiu se contrapor, ele descreve de uma forma tão detalhada e oportunizando tanto ao contribuinte se defender, que não dá para acreditar que tenha havido essa falha de não receber esses arquivos. É o sentimento que eu estou tendo. É só o sentimento. E ainda mais vendo algum relatório que a gente... Mas, assim, eu não tenho familiaridade com esse tipo de relatório. Nunca trabalhei utilizando esses sistemas, né, de autor eletrônico. E aí, se alguém tiver, a da Auxília é muito detalhista, o Michel também... Eu vou aguardar a opinião dos demais, viu, presidente, em relação aos outros aspectos. E o terceiro ponto é a questão da multa que foge à razoabilidade e proporcionalidade, né? E que a gente aqui costumeiramente afasta, porque não cabe, não está na competência no julgamento administrativo. Obrigado, doutor Ivete. Doutor Tiago. Presidente, eu não sei se eu vou entrar aí na frente, mas só para prestar alguns esclarecimentos do que eu vi, que eu estava checando aqui enquanto a conselheira Ivete falava. Realmente, o fiscal foi bastante detalhista aqui no seu procedimento, ele foi bastante criterioso. E eu estava observando aqui, comparando com as planilhas, quando ele vai falando dos relatórios, me parece que o que a conselheira da Auxília comentou no início é o correto. Parece que aquele relatório, que é o único que tem os detalhamentos, me parece que é o relatório dos itens que ele não considerou no levantamento fiscal dele. Até quando você olha os CFOPs, a maioria tem CFOP de entrada e de saída, tem de devolução, CFOP utilizado para recusa, CFOP de transferência, ativo mobilizado. Então, me parece ser
as operações que ele não considerou no levantamento, até pela quantidade de operações que tem lá, que eu acho que é muito pouco para uma empresa do tamanho que é a Lojas Americanas. O que me parece, até partindo do que o fiscal disse no levantamento, então, a priori, eu estava entendendo que não tinha um relatório de entrada e saída detalhado por itens. Mas nas informações complementares, ele cita que a tabela EFD item mercadorias foi a que ele teria utilizado para separar e sumarizar as entradas e saídas. Ele até explica como foi que ele fez essa sumarização. Então, me parece que nessa tabela EFD MERC, ele teria todas as entradas e saídas e saiu separando por entrada e saída e depois fez a sumarização a partir dela. Só que esta tabela, pelo menos nos arquivos que eu recebi, estão todas em branco nos 4 processos. Então, ela não tem nenhuma informação. Então, me parece que existe esse relatório de entrada e saída dentro do mesmo relatório, que seria esse FDI e TEMER, mas eu não consegui acessar. Doutor Tiago, pode ter sido um arquivo muito grande, quando a perícia pediu para anexar, o arquivo não tenha rodado, tá certo? Mas quando ele colocou esses arquivos aí, que ele disse que colocou, tá certo? Eu já entendi dessa maneira que você está dizendo, a empresa recebeu esse arquivo com esse detalhamento da FD itens, porque senão, como ele disse, olha, eu tirei o relatório de entrada, a sumarização de entrada e saída, eu fiz através disso aqui, desse arquivo. Quando ele traz isso, só pode ser feito com esse tipo de arquivo existindo. Isso. Então, assim, em conclusão, eu queria chegar, na verdade, eu sempre defendo a nulidade nesses casos em que não há o relatório de entrada e saída, mas para mim aqui há evidências muito, muito claras de que esses relatórios foram produzidos, e aí pode ser que o arquivo ficou muito grande para ser juntado no CD, enfim. E eu não consigo ter certeza se o contribuinte recebeu, até porque pelas comunicações que há no processo, as comunicações são todas relacionadas à junção dos códigos e à questão dos fatores de conversão. Pelas comunicações, não me parece ter havido comunicação para que a empresa averiguasse as diferenças apontadas. Não me pareceu ter tido essa comunicação para verificação de diferenças, mas tão somente dos fatores de conversão e da unificação dos produtos, dos códigos dos produtos. Então, eu não consigo ter certeza se a empresa teve acesso a esse relatório de entradas e saídas que deve estar nessa planilha, né, EFD item MERC. Então, a minha sugestão aqui seria a gente caminhar para a diligência para que fosse juntado esse relatório, né, e retornasse lá para aquele procedimento e retornar lá para o prazo de defesa. Realmente, presidente. Bom, a doutora Dalcília. Só um minutinho antes da Dalcília. Quais são os relatórios, Thiago, que você tem dúvida quanto ao ingresso deles? Conselheiro Roberto, é porque assim, lá na pastazinha chamada tabelas utilizadas, a tabela que, ao meu ver, teria o relatório de entrada e saída seria a tabela chamada EFD, item, MERC, seria de mercadorias. Pelas informações complementares, me parece ser onde o fiscal diz que teria entrada e saída e lá que ele fez a separação e fez os sumários. Ele teria feito sumários a partir dessa tabela. Como essa tabela está em branco aqui para mim, a gente não consegue averiguar se existe ou não esse relatório de entradas e saídas. E como é um ponto que para mim é essencial para decidir uma nulidade ou não do auto, por isso que eu entendo que seria o caso de ter uma diligência para que fosse apresentado integralmente esse relatório, para que a gente pudesse analisar. Obrigado, conselheiro. Bom, senhor, está facultada aí a palavra, a doutora Dalcília pediu a doutor Michel, depois... Doutora Dalcília quer falar antes do Michel? Sim, assim, como relatora, né, nos meus processos, eu fiquei nessa questão, justamente pensei nessa possibilidade que o doutor Tiago falou, de encaminhar para a diligência, para verificar esses relatórios. Mas, assim, o relato, na metodologia de escrita, dá a entender que eles foram produzidos, realmente.
A empresa, ela, em nenhum momento questiona não ter recebido esses relatórios ou alega que esses não ter tido, alguma nota fiscal não ter sido inclusa. Eu, verificando as ações fiscais, foram mais de 21 autos de infrações nessa ação fiscal. Inclusive, um desses, a omissão de compra de 2015, vai ser pautado, está pautado para o dia 16, nessa mesma ação. Então, assim, eu fiquei, manda ou não manda para a dirigência para juntar, mas, como o doutor Matheus bem disse da outra vez que esteve aqui, mudou muito a sistemática de fiscalização, né? Antigamente existia toda uma metodologia de que o fiscal tinha que elaborar essas planilhas de entrada e de saída, antes mesmo de vir esses arquivos digitais, e fazer uma contagem física e de estoque. Agora, com o arquivo digital, muita coisa foi incorporada para a FD, as leituras a Lojas Americanas é uma empresa que trabalha muito com cupom, né? E as notas eletrônicas produzidas são de menos. Eu abri 2 notas desse relatório aí, que tem chave de acesso, as 2 que eu abri eram notas de transferência dela para ela mesma, eu não sei por que razão. Se elas foram canceladas, não aparece a NF Corp como canceladas, mas as 2 são a mesma CGF, destinatário e emitente. Então, assim, eu vejo que isso depende muito do convencimento de cada um aqui. Se os dados que estão bem detalhados realmente por itens, por valores, forem suficientes, eu acho que não há necessidade de juntar a dirigência, já que nem mesmo o advogado que compareceu para indagar, e aí seria uma oportunidade também, né? Ou na defesa, ele questiona. Ele trouxe até umas notas. O que é que ele traz na defesa? Ele traz um print de tela dos controles de estoque e traz notas fiscais aqui que ele não explica, pelo menos eu não achei explicação, algumas poucas notas que ele traz também, que são essas notas de transferência de outro estado para ela. Mas não explicou a razão pelas quais as notas estão aqui. A questão dele toda está em atacar o estoque. A tese de defesa é que o estoque tem esses controles internos e que as perdas, né, como a gente debateu ontem, são oriundas de outros fatores que não saída sem nota. E aí, para isso, ele só traz controles internos. E até mesmo esse argumento de que o preço estaria incorporado nas saídas, para mim, isso poderia resolver o problema de custo da empresa, mas isso não resolve o problema fiscal quantitativo, né? Se ele não emite a nota, como o julgador, o parecerista destacaram, o correto era ele emitir, nesses casos de perdas, de extravios, de mercadorias, algum documento para poder regularizar o estoque e a situação, e não apenas incorporar o preço desses produtos a outras saídas. Então, assim, efetivamente, o que é que eu estou querendo dizer? Eu acho, pelo que eu até ouvi até agora, do convencimento dos demais, eu não vejo assim a necessidade de baixar a imperícia para juntar um documento, uma planilha que já está aqui mencionada, nesse caso específico. Mas, se for a opinião da maioria, eu também posso me acostar a encaminhar. E uma coisa que eu fiquei assim na dúvida é a questão do cálculo do preço médio, que aqui ele cita na informação um agregado de 30%. Mas na hora de olhar para a planilha, eu não encontro esse agregado. Então, se for na hipótese de mandar para a perícia, não seria o caso de verificar esse agregado também no preço médio ponderado, né? Se realmente é pertinente ou não. Só isso, senhor presidente. Doutor Michel. Perdão, senhor presidente. Observando aqui o próprio relato as informações complementares do auto de infração, no item 5 e no item 6, a autoridade fiscal atuante, ela informa como foi que ele criou esses arquivos sumarizados, né? Esse sumário EFD, inventário inicial, sumário EFD, inventário final, sumário EFD, item entrada, sumário EFD, item saída, sumário NFE, item entrada, sumário NFE, item saída.
fala como foi que chegou nos valores médios, para o cálculo das diferenças, como é que foi calculado, para estabelecer o preço, como é que foi feito. Então, a gente observa que esses arquivos que começam com a sigla SUM, ele é derivado de um arquivo bem maior, onde estão todas essas informações. Então, me parece que, até pelos e-mails que foram trocados pelas partes, que também estão aí, a gente vê que foram passados vários arquivos para o contribuinte analisar. Tem até os anexos em cada e-mail, os arquivos que foram enviados em anexo em cada e-mail. Então, me parece que não há nenhum prejuízo aqui para a parte, no sentido dele ter conhecimento de quais são os documentos fiscais de origem de todas essas informações que se encontram sumarizadas nos arquivos que estão disponíveis para a gente. Não havendo nenhum prejuízo, não vejo por que a gente demorar em pedir uma diligência para encaminhar isso para o contribuinte, ou, desculpe, para o fiscal, para ele passar uma informação que nós já temos e que, muito possivelmente, nós não vamos nem trabalhar em cima dela. Então, me parece que, até por uma questão de economia processual, tendo em vista os detalhes deste caso, são 4 processos, destes casos em específico, me parece que é o caso da gente caminhar mesmo para a votação do mérito, e não da questão de pedir uma diligência para acostar uma informação que não vai fazer diferença para o contribuinte de forma alguma. E para nós, a gente provavelmente não vai trabalhar em cima, a não ser que a gente mande para a perícia fazer uma outra análise, que não me parece ser o caso aqui, a ideia de nenhum dos colegas, pelo menos pelo que foi dito até agora. É só, senhor presidente. Obrigado, doutor Michel. Doutor Roberto. O presidente tem uma questão que me incomoda. No meu auto, a composição do crédito tributário, omissão de entrada de mercadoria, imposto sobre essa omissão de entrada, 128.399,06, multa de 256.798. No mundo real, eu não enxergo essa omissão de entrada pela loja americana. Seria impossível ela trabalhar dentro desse tipo de prática. E, na defesa, ele alega que o sujeito erro de código, um esmalte azul escuro, outro saiu o código do mais claro, coisas desse tipo, né? Erros de código, talvez produtos quebrados. Ele no relatório, ele aponta uma série de estatísticas feito por um órgão mercadológico desses aí. Então, do meu pensamento, eu penso que pelo menos esse imposto aqui que está no meu auto, infração, né? Ele sai em custo para o contribuinte. Doutor Roberto, a tese é o seguinte: se a tese da empresa for aceita pelo doutor, aí tudo bem, tá certo? Mas as lojas americanas, o seu é omissão de entrada e substituição tributária, não é isso? Aí, isso. É por isso que tem imposto, mas, em tese, é só por causa disso. Aí é uma defesa da empresa que você está fazendo uma reflexão.
certo? Então, era só dar essa contribuição. Desculpe aí, pode continuar, doutor Roberto. Na verdade, eu concluí o meu raciocínio. Obrigado, doutor Roberto. Doutora Dalcília. Doutor Roberto, esse totalizador que eles fazem, todos os autos, todos os 4 autos, eles têm um totalizador. Esse totalizador, ele mostra o que é que a empresa emitiu de entrada, o que é que ela tinha inventariado no estoque, no início do ano, no final do ano, e o que ela emitiu de nota. Aí a diferença, por mais que a gente não, né, na prática, veja que a loja americana, você vai lá, emite um cupom, ou a omissão de entrada, no seu caso, mas a questão que o fiscal trabalhou com os dados informados pela própria empresa, na FD. E aí, quando ele pôs na planilha, a soma das entradas com o que ele tinha em estoque e aí subtrair das saídas com que a empresa emitiu, não fechou. Então, ele lavou esses autos por conta dessas diferenças. A gente estava aqui questionando as notas, mas como o conselheiro Michel falou, ele trabalhou com um universo de notas fiscais em que existe a planilha. Eu acho que também seria, até a maior parte desses autos, eu olhei no CAF, a empresa já pagou. De repente, até seria mais proveitoso para a empresa pagar pelo refis do que ficar mandando para a perícia para simplesmente juntar uma planilha. Então, assim, eu me acosto no entendimento de que se não há dúvidas, aí não há uma prova, um indício sequer de que aquelas informações que o fiscal coletou estão imprecisas, eu acho que não cabe também questionar, assim, vai juntar por quê? Para dizer que realmente estão precisas? As notas em si, elas não vão esclarecer se os valores teria que ter todo o raciocínio que ele fez aí foi a partir de um conjunto de notas de entrada e saída. Só o relatório em si, como o conselheiro Michel falou, a gente vai juntar para quê? Na prática, para fazer o quê? Porque se a empresa tivesse dito, olha, tem uma nota fiscal que eu emiti e não foi contabilizada, mas ela não trouxe nada sobre isso e nem arguiu. Então, a questão que eu indago, realmente eu estou me inclinando a não pedir a perícia, nesse sentido, porque não existiu algo a ser contestado no levantamento. A empresa contestou mais os estoques. Ela contestou os estoques e trouxe o que ela considera que seria um ajuste de estoque interno. Mas esse ajuste de estoque ele não vale para efeitos fiscais. Né? Para fins fiscais já existem procedimentos que ela tem que emitir e tem que informar, antes mesmo de uma fiscalização, essas perdas, esses extravios. Então, assim, eu estou me inclinando a não reconhecer, e tinha uma coisa que eu tinha esquecido aqui de mencionar, mas eu deixar a doutora Ivete falar, porque eu esqueci aqui, eu tinha colocado um destaque aqui, mas eu vou deixar ela falar e depois eu me lembrar aqui que eu procurar a notação, senhor presidente. Doutora Francileite agora pediu para falar. Eu pedi para falar só... Em seguida, senhores, nós vamos tratar da decadência. Nós vamos já tratando as coisas para poder a gente dar encaminhamento aos processos. Doutora Francileite, por favor. É só complementando o que o doutor Roberto estava falando, do estoque, né? Que ele estava falando aqui no recurso do processo dele. Só para explicar, doutor Roberto, que é assim, quando se dá a entrada no estoque, o que ele está dizendo aqui, que a entrada do estoque dele, né, vamos dizer, é por caixa, né, lá a pessoa vai e coloca, isso acontece muito dentro das empresas, essa questão de que dá entrada por caixa e a saída é por unidade, o que ele está explicando é isso, basicamente é o que a doutora Dalcília estava explicando, houve realmente, ele está admitindo aqui no recurso dele, porque no meu ver, é que realmente houve um equívoco na saída, e aí por isso dá essa diferença do estoque, porque a entrada é por caixa e ele está vendendo por unidade. Lá adiante ele fala até do ar-condicionado, que foi comprado as peças, na nota fiscal vem por peça, só que ele vende o kit,
né, do ar-condicionado como completo, e isso dá uma diferença realmente de estoque. Eu também me acosto aí ao que a Dalcília está falando, assim, aqui não vai ficar a gente mandar para a perícia, né, para fazer esse levantamento, não vai dar, vai continuar dando a diferença, porque a entrada foi para uma unidade e a saída foi por outra. O equívoco, na realidade, está aí dentro da empresa, né? Ela teria que, no final, sei lá, fazer algum ajuste, mas eu acho também que não vai dar muito resultado mandar para a perícia para fazer essa junção. Doutor Tiago. Presidente, bem rápido. Até para comentar alguns pontos aí que foram colocados, assim, eu não posso afirmar nem negar que a juntada desse relatório vai mudar ou não a defesa da empresa ou mudar alguma coisa. O que eu estou buscando aqui com a juntada desse relatório é tornar o lançamento fiscal perfeito e bem fundamentado. Então, estou buscando que esse contribuinte futuramente não vá na justiça, por exemplo, e alegue que o processo todo foi nulo porque ele não teve acesso a um relatório de entradas e saídas do auto de infração. Então, estou buscando aqui a perfeição do auto de infração. Não posso aqui aferir se isso vai mudar a estratégia de defesa do contribuinte, se isso vai fazer diferença ao final. O que eu estou querendo aqui justificar é que, ao meu ver, me parece que o fiscal fez o trabalho todo correto, preparou todos os relatórios, mas pode ter sido algum erro de sistema, arquivo muito grande, arquivo não foi anexado. Alguns argumentos de defesa do contribuinte, para mim, seriam importantes verificar os autos, verificar o relatório de entrada e saída para saber se faz um pouco de sentido o que ele está dizendo, como julgador. Se isso vai interferir no resultado final, eu confesso que eu não posso dizer porque eu não estou tendo acesso ao relatório. Então, o que eu estou sugerindo aqui com essa diligência, e é uma diligência, não é exatamente uma perícia, seria aquela diligência para que só o relatório seja disponibilizado, é para que, ao meu ver, o lançamento se torne perfeito com todas as suas provas. E aí o contribuinte de posse de todas as provas da fiscalização possa defender ou não. Para que, eventualmente, numa discussão judicial, todo esse belíssimo trabalho feito pelo fiscal não seja jogado fora, porque não foi juntado esse relatório de entradas e saídas. E isso pode ser apontado pelo contribuinte em sede judicial também. Então, é somente isso, presidente. Doutora Ivete. Só para complementar, que a minha preocupação, enquanto todo mundo estava falando, é exatamente essa que o conselheiro Tiago disse. Porque nós estamos aqui discutindo, ninguém chegou à conclusão que esse relatório está no processo, né? O relatório de entrada e saída foi acostado, pelo menos o que eu cheguei, a conclusão é que ninguém tem essa certeza aqui. Ninguém viu nas... Deixa eu perguntar, Dalcília, vocês pegaram, você pegou o seu físico? Pegou ou não? Seu processo físico? Sim, dos seus? Eu, Ivete. Você, Dalcília, que é relatora. Eu estou com os Tinha dois. CD junto? Sim, só do fiscal. A defesa, no meu caso, que eu uso do Michel ontem, tinha um CD da defesa, mas esses de hoje, que é outra ação fiscal e outra empresa, outro CGF, não, esse daí. Do fiscal. O do fiscal você abriu, estava igual do que eu abri? Igual da doutora Ivete, igual do... Eu abri todos, eu entrei no VPN e abri todos que tem 2014 e 2015. Tem uns de omissão de entrada e saída e tem crédito indevido, que a gente ainda vai analisar. Mas todos de omissão de entrada e saída são iguais ao meu. Tem 3 pastas, quando você abre essas 3 pastas, tem as mesmas denominações de pasta, certo? O que vai mudar é que o totalizador muda. O totalizador do seu tem o valor que foi lançado no alto, né, no final. O meu vai ter o imposto e a multa no final do totalizador. A pergunta que eu estou fazendo é se dentro da tabela de produtos, aquela tabela de produtos, esse arquivo itens está bem pequenininho, é isso que eu queria saber. Porque o texto que a perícia nos colocou, ele parece que ele só tem 7 KB. 7 KB, não é isso?
Deixa eu ver o meu aqui, quanto tem de capacidade. Eu sei que eu tentei abrir o arquivo totalizador. Veja quantos kbytes tem, só para a gente saber, porque... no CD, né? No CD, não no VPN. No CD. Dentro do CD real, porque pode ser que a perícia... Qual é o nome do arquivo? EFD, item mercadoria, EFD, item merc, que está lá na tabelas utilizadas. Item emitido, né? Não, EFD, item merc. Merc? Ah, item MERC. 9 KB. Muito pequeno para o tamanho da empresa. Reabra aí. Vê se está com nada. Não está gravado, não. Não, e quando eu abro dentro da Cefaz, no meu computador da Cefaz, o totalizador, ao menos ele, aparece uma mensagem de que não foi possível carregar totalmente os dados porque o número máximo de colunas por planilha foi excedido. Isso você tem que abrir no Excel novo. Você tem que abrir no Excel novo ou no OpenOffice, que ele abre, com mais de 60 mil linhas. Esse item MERC aqui, quando eu abro, mesmo direto no CD, ele só aparece, deixa eu ver aqui, esse item MERC, ele aparece, não aparece nada dentro. Tá bom. Está em branco. Obrigado, doutor. Desculpe, doutor Ivete, continue seu raciocínio, que eu só tive essa dúvida, que às vezes o CD não é copiado correto, só isso. Eu acho que na hora de salvar não copiou o conteúdo. Assim, eu penso exatamente igual ao que o Tiago pensa. O sentimento que eu tenho é que o fiscal teve todos os cuidados, a gente vê aqui ele explicando, acho que ele fez, acho que o levantamento foi feito dentro dos critérios corretos. X da questão o processo ele tem que ser instruído com todas as suas provas. Isso, para mim, não tenho dúvida. E aí eu penso diferente, como pensa, né? Inclusive, o conselheiro Michel, a conselheira Dalcília. Penso da seguinte forma, mesmo que o contribuinte não venha dizendo, olha, eu não recebi o relatório de entrada, mas um processo, ele para na justiça. Ele pode parar na justiça. Se for alegado lá, ele passou pela primeira instância, pela segunda instância, ninguém viu e ninguém percebeu. Então, assim, eu me vejo como responsável enquanto julgadora. Agora, cada um faz a sua análise. Então, eu acho que aqui é questão mesmo de ir para a votação. Eu, pelo menos, para ser coerente com o que eu defendo em todos os tipos de levantamento, foi sempre no sentido de ter todos os elementos de prova dentro dos autos. No caso em que nós estamos analisando, acho que cabe, do jeito que o conselheiro Tiago disse, pedir para que seja baixado em diligência, solicitado do fiscal, e entregue ao contribuinte reaberto o prazo. Estou sendo coerente com o que eu venho defendendo em outras situações. Todo mundo sabe aqui que eu já, em outros casos, fui também na mesma linha de que seja garantido o direito de defesa da parte, seja instruído o processo corretamente. Então, essa é a minha forma de enxergar, a minha forma de interpretar. Então, assim, eu já me sinto pronta para votar, certo? Eu posso até antecipar, que é no sentido de a decadência já foi afastada, né? Mas eu não sei nós não votamos nada. Não, eu estou dizendo, eu, como relatora, já dei meu voto. Eu voto, assim, minha opinião, né? Nem voto, mas eu... Doutora Ivete, deixa eu só lhe explicar. Decadência afastada. Se for para essa diligência fiscal, na sua opinião, para retornar, reabrir prazo após voltar, nós não devemos julgar nada. Pronto, é isso aí que eu ia dizer. A questão por isso que eu suscito de ofício para o meu, porque não dá para a gente votar a decadência e pedir a diligência e a reabertura de prazo. Não é isso? Porque começa tudo de novo. Então, assim, eu tenho que só suscitar de ofício o pedido de diligência com a reabertura de prazo. Não é isso, presidente? Para anexar, qual é o arquivo? Vamos só definir... Os arquivos de entradas que contêm as informações detalhadas
das entradas e saídas. E aí eu peço ajuda, porque eu vi sumário aí, eu não entendo, eu não sei o que é que tem aí. Que serviram para sumarização. Pronto. Eu não sei nem se eu especialmente, você pode botar o especialmente, né? Especialmente o FD, underline, item, underline, merc, né? Me parece que foi porque lá explica, Tiago, que é exatamente nas informações complementares, ele diz que desse arquivo aí, desse arquivo aí, que está pequenininho, ele fez a sumarização. Pronto, então vamos pedir especificamente para ele apresentar os arquivos FD, underline, item merc, não é isso? Saída e entrada, não é assim? Sendo bem objetivo para o que é que a gente está querendo, se for para ser objetivo, né? Bom. A Ivete requerendo de ofício para os 4 processos? O meu, né? Ela está pedindo para o dela, tá certo? A doutora Dalcília não concorda com isso. Se a doutora Dalcília não concorda, ela tem que se pedir de ofício com os demais. E aí a diligência ficaria, bem que a doutora Dalcília disse se alguns achassem ou não, eu não sei o que a doutora Dalcília vai se posicionar. Mas é um pedido de diligência que nós temos que ser trazido pelos conselheiros, tá certo? E a gente vai botar em votação. Pronto. Se passar, doutora Dalcília. Presidente, que o meu seja colocado também logo em votação quanto à diligência, no mesmo sentido da companheira Ivete. Tá certo. Então, você também é da mesma maneira, certo? Ok. Senhor presidente, embora eu tenha me manifestado no início que poderia aderir, eu acho que nas discussões, para mim, ficou mais assim claro que acho que não há necessidade, para mim, particularmente, com o meu convencimento, e aí a questão se o processo pode vir a ser questionado judicialmente, eu acho que isso não tem como se evitar, aí já é uma questão que, para mim, particularmente, respeitando quem entende contrário, para mim, se a empresa vai questionar judicialmente ou não, não há nada que se possa fazer aqui que iria ter alguma influência nisso, né? Porque a juntada de planilha ou não é tão particularizado como o fiscal utilizou e como ele foi dar ciência nisso, já que ele deu a ciência de modo geral a todas as planilhas, eu acho meio complicado, mas assim, aqui eu me posiciono, pelo menos em relação aos 2.000, de não pedir a diligência. E em relação à decadência, que eu não me manifestei ainda, de 2014, eu também me posiciono contrário. Doutora Dalcília, deixa a gente trabalhar esse pedido de diligência, porque se o pedido de diligência passar, nós não temos como tratar nem pedir essa decadência. Por enquanto, não. Vamos tratar, eu vou escutar a doutora Dalcília, a doutora Franci Leite, agora, auxiliar, e vamos tratar primeiro esse pedido de diligência dos 4 processos. Os seus 2 não vai ser você, vai ter que ser um dos conselheiros. E aí, eu vou escutar agora a doutora Franci Leite. Senhor presidente, só uma sugestão. Por que a gente não põe em votação processo por processo? Porque eu sei que o pedido para as 4, a doutora Dalcília não entende que o dela vai para a diligência, né? Eu não sei, o Tiago e a Ivete e o Roberto também, eu digo pela ordem, porque se não passar a diligência, a gente vai para a votação, igual lá na Câmara Superior, a gente vota processo por processo, por causa da ordem de votação. Só a título de sugestão. Doutora Franci, porque esse pedido de diligência não interfere, não passa o processo para ninguém, tá certo? Pedido de diligência aqui, pelo que está trazendo, tá certo? Quando é no mérito, os 4 processos, passou a pedir diligência, não foi acatado, por exemplo. Passou a decadência, não foi acatado. Passou a nulidade, não foram acatados. Nós vamos para o mérito. O mérito a gente faria 1 a 1 se a gente vê que tem votação diferente, tá certo? E a Câmara Superior faz exatamente do jeito que eu estou lhe dizendo. Eu tenho a sequência das pessoas. Esse tipo de processo, esse tipo de problema estão nos 4 processos. Se a Câmara entender que
A decisão é da Câmara. Se a Câmara entender que a diligência é para acontecer para um, vai entender para os 4. Mas a relatora, a doutora Dalcília, ela não entende pela diligência. Aí quem seria o primeiro divergente? Não é questão aí de primeiro divergente, não. Quem suscitou de ofício primeiro foi a doutora Ivete. Então, a doutora Ivete vai fazer o despacho de diligência dos 2 processos da doutora Dalcília, só isso. Esse pedido de perícia, pedido de diligência, ele vai, quando o conselheiro relator não concorda, o primeiro que suscitou. Entendeu? Não iria... depois da Dalcília seria o Tiago, por exemplo. Mas, aliás, quem suscitou primeiro foi o Tiago, vai para o doutor Tiago. Certo? Então, não teria esse condão de... É o primeiro que suscita, depois da doutora Dalcília, doutor Tiago. E aí ele vai fazer só o despacho. Não tem nada demais, não, isso. Mas eu não entendo, sim, desculpa eu discordar, mas eu não entendo não, porque os 2 processos da Dalcília, ela é a relatora, ela não entende pela diligência, eu acho que aí seria o primeiro divergente. Por exemplo, o processo do Tiago, da Ivete, do Robério, eles entendem pela diligência. Aí seria o primeiro divergente. O Tiago tem processo hoje? Não, o Tiago não tem processo. Desculpe. Doutora Francileide, só para a senhora ter mais ou menos uma ideia de como é processualmente essa parte da diligência, tá certo? Digamos que a doutora Dalcília não concorde, certo? Com a diligência. O Michel concordasse com a diligência. Foi o primeiro a propor a diligência de ofício, tá certo? Iria para o doutor Michel, que foi o primeiro a propor, tá certo? Então, não segue a mesma ordem do processo de mérito. Né? Quem propôs a primeira hoje, falou a primeira vez em relação ao pedido de diligência, o doutor Tiago, certo? Nos processos que não é dele, ele vai assumir. Agora, o doutor Roberto tem processo, o doutor Ivete tem processo. Entendem do mesmo jeito? Não passa para ninguém. É só um despacho, pedir despacho, porque isso aqui também é tão simples, porque o que um vai fazer, o outro vai fazer. Certo? Não tem muito esse pedido de despacho para anexação de coisa, não é uma resolução enorme, é um despacho bem simples. Já foi feito. Ele diverge do mérito. Do mérito, volta a falar isso, doutor Ivete. Dalcília quer falar? Dalcília, é bem rapidinho, é só para eu tirar uma dúvida, viu? É porque eu ainda não estou convencida. Quando eu leio a explicação do item, eu não estou convencida que esse arquivo que a gente está querendo ver os dados... Ivete, generaliza, bota relatório de entrada e saída que serviram para sumarização. Pronto, era só isso, presidente, que eu não estou convencida que nesse arquivo que fala em sumário, certo? É exatamente o arquivo que a gente está sentindo falta. Qual é o arquivo que eu quero de uma maneira bem simples? É o arquivo que detalha entradas, notas fiscais, quantidade, valor, aquele arquivo padrão que eu conheço em qualquer um dos sistemas que é utilizado. O que ele está explicando aqui, ele fala muito em sumarização, sumarizar, aí eu já não sei se porque, Ivete, esse relatório de entrada e saída, ele sumarizou por código de produto, só isso. Totalizou por código de produto. Ele pegou Mas lá tem as notas? Nesse tipo de relatório, tem as notas? Tem tudo. Relatório de entrada e saída, com discriminação de código, descrição da mercadoria, número de nota, data... Ele não fala isso. Ele não fala isso, certo, presidente? Aí eu preciso de ajuda mesmo. Mas ele só pode fazer se for desse jeito, senão não dá para fazer. Então pronto. Você que tem experiência. Então, tudo bem, era só essa dúvida. Peça generalizada, porque resolve. Se passar, o que resolve. Tá bom. Doutora Dalcília. A minha dúvida é em relação à votação, porque tem um pedido genérico da empresa de perícia. Aí a gente vota primeiro o pedido dela ou não precisa, vota direto o pedido de perícia suscitado? Nós vamos votar o pedido de diligência,
certo? De diligência. De diligência, até porque, para poder, quando se voltar esses arquivos, vamos lá, esses arquivos vieram de realmente, existem, certo? O fiscal trouxe, mostrou que existe, foi entregue também a eles. A doutora Ivete tem um posicionamento que ela se não voltar, qual é o posicionamento? Tá certo? Esse é o questionamento. Então, quando se faz um pedido de diligência, tá certo? Para que seja trazido esses arquivos, o Conselho entende que esses arquivos existem, certo? Que pode ser produzido, que foram até produzidos na época, mas não foram anexados. É isso que a Ivete coloca. Então, a gente vai votar direto à diligência, né? Não vai votar não impede, porque se for de acordo com o que a doutora Ivete sempre se manifestou aqui, tá certo? E alguns conselheiros têm aceitado dessa maneira, vai voltar o processo à estaca originária novamente, para a empresa se defender desde o início. Aí nós não podemos nem estar julgando o pedido de diligência dele, decadência, nada disso. Porque não volta para o começo, não é isso? É pelo que eu entendo? Ficou claro? Doutora Dalcília, o doutor Michel também, né? Que tem um. Tem um não, senhor presidente. Não, hoje é o doutor Ivete. Um da Ivete, o primeiro é da Ivete, 2 da doutora Dalcília e um do doutor Roberto. Tá certo? Exato. Doutora Dalcília, como vota em relação aos 4 processos? Em relação à diligência suscitada de ofício, doutor Tiago. Eu afasto, senhor presidente. Considero que nos autos existem já informações suficientes para análise do mérito e por a empresa não ter trazido nenhuma contraprova e nem questionado a ausência, prejuízo com a ausência dessas planilhas. Okay. Então, afasto o pedido. Doutora Francileide. Não botei o Tiago, doutora Francileide, porque ele já foi a manifestação dele pela diligência. Tá, eu acompanho o voto da doutora Dalcília, eu entendo que também nos autos já constam dados suficientes para votação do processo. Ok. Doutor Robério. Doutor Tiago, acompanho. Você vota no seu pela diligência, de acordo com o doutor Tiago. Doutor Ivete. Exatamente. Eu voto em relação aos outros processos, é isso? O seu e os outros processos. Que o meu eu já votei. Eu entendi assim, que eu votei e você saiu perguntando a cada um se concordava, né? Encaminha também a diligência, não é isso? Aí nesse caso eu suscito também a mesma diligência em relação aos processos da Dalcília e do Roberto. No caso, como o Roberto está concordando, pelo menos eu entendi assim, né? Ficaria com o Roberto, né? Doutor Michel. Com a doutora Dalcília, senhor presidente. Novamente empate, né? Bom, senhores. Eu entendo aí, de acordo com os encaminhamentos da diligência, esses arquivos não estão. Não, realmente, aliás, eles vieram, mas vieram corrompidos. Corrompidos, aí a segurança como realmente esses autos eles têm que ir para a justiça completos. Então, vamos encaminhar os 4 processos para a diligência para que sejam anexados os arquivos de entrada e saída que serviram para a sumarização dos relatórios de entrada e saída utilizados para efeito do levantamento quantitativo de estoque, de acordo com os... Só observando a reabertura de prazo, né? Com a reabertura de prazo, né? Isso? Em caso de retorno, né? De retorno com os documentos, para que seja reaberto os prazos de acordo com o artigo, parágrafo 1º, né? Artigo 84, né? Da Lei 15.614, 2014.
Então, presidente, Pronto, então, no caso dos meus, fica designado o conselheiro Tiago. O doutor Tiago será responsável pela elaboração dos dois despachos da doutora Dalcília, e os conselheiros relatores ficam com os seus respectivos. Doutora Ivete, quando você fizer... Não sou eu, não, presidente, que suscitei de ofício. Primeiro foi o Tiago, né? Mas, se você quiser, a gente coloca como você... Não, eu achei que, como eu solicitei no meu primeiro processo, e eu tinha estendido a todos. Não é que eu queira para mim, não, que... Mas, então, pronto, assim... Paulinha, coloca aí para como ficar se fosse um padrão, eu acho que Ivete, seria, né? porque ela ficou com o primeiro processo. Realmente, o primeiro processo era o dela. É porque, nas discussões, Ivete, quem suscitou primeiro foi o doutor Tiago. Foi. Certo? Mas quando eu concordo que ele suscitou, mas eu concordei, o meu fica comigo, não é assim? Aí o da Dalcília que ficaria com o Tiago, é isso? Eu acho que o ideal talvez seria ficar os 4 com a senhora para ter um modelo só de despacho, não? Só para ter um encaminhamento. Processualmente, Ivete, eu sempre coloco assim, quando você está na discussão e surge um pedido de diligência ou de perícia por alguém fora do processo, certo? Quando ele não é o relator, ele que suscitou primeiro, ele fica como responsável. Mas, para mim, processualmente, isso para mim é até melhor que fique com uma pessoa só, porque a diligência vem com um relato só. Então, vamos fazer o seguinte, conselheiro Tiago. A Paula está querendo falar, talvez. Eu já ouvi aqui, vou já responder, só fechar aqui o raciocínio. Eu posso elaborar, certo, conselheiro Tiago? E aí passo para você e passo para Robério. E você fica com os dois da Dalcília, né? E eu fico com o meu. E o do Robério, ele fica com o dele, né? Para ser processualmente, seria assim. Não é assim? Pelo que eu estou entendendo? Eu acho melhor assim, porque o doutor Tiago, mesmo que se eu fosse julgar os processos em separado, quem suscitou primeiro da doutora Dalcília seria o doutor Tiago. Vamos deixar assim, porque aí fica, já está gravado dessa maneira, eu acho que isso fica melhor. Conselheiro Tiago, eu elaboro o primeiro modelo, passo para você dá uma melhorada se for preciso, e a gente, né, distribui da forma que é feita processualmente. Eu faço o quê, senhor presidente? Como? Mencionou meu nome? Não, doutora Dalcília. Ana Paula quer falar. Quer falar, Paulinho? Sim, presidente, só porque eu não entendi aqui o encaminhamento. Após a diligência, o processo será encaminhado à SECAT para reabertura de prazo, é isso? Não, a diligência é retorno dos autos à quarta Câmara para que seja feito o julgamento, para ver se tem esses documentos realmente. Se tiver esses documentos, aí sim. Mas aí, doutora Ivete, fica bem... Viu, Ana Paula, assim, a gente já fez com outro assim. A gente pede, como encaminha para a CEPED, pedindo a documentação que está faltando. Se atendido, né, esse pedido, retornaria para cá, para a quarta Câmara, para fins de adotar os procedimentos, para verificar a documentação acostada e adotar os procedimentos quanto à reabertura de prazo. Porque a gente está trazendo para nós a responsabilidade de analisar se aqueles documentos atendem ou não atendem o que a gente quer. Se a gente deixar na SECAT, a minha preocupação é que não é papel da SECAT analisar, entendeu? Daí que eu estou achando que é melhor vir para cá. Não, pronto. Entendeu, entendi, né? Porque eu fiquei em dúvida se da perícia vir direto para cá, mas não, ok. Vem para cá. Vem para cá mesmo. Certo. Não vai direto para a SECAT. Porque tem casos que estão mandando direto para a SECAT. Né? Pronto, é só isso. Volta para cá. Acho que nós concluímos nossos 4 processos. Vamos para frente. Paulinha, se você quiser para a gravação, tem assuntos gerais, Paulinha? Não, presidente, nenhum. Só informando, presidente, que o advogado Yuri Bossodi entrou em contato comigo aqui pelo WhatsApp, informando que realmente a doutora Jaqueline não participaria da sessão hoje, e que provavelmente no dia 16, que nós temos outros processos da Lojas Americanas, ele participe. Ok, obrigado, viu?
Paulinha, ainda... a ata fica disponível quando? Amanhã? Hoje a mesmo. ata de ontem? A ata de ontem foi aprovada e o presidente vai assinar juntamente comigo e a gente disponibiliza. Tá bom. Só para eu poder fazer a cópia da decisão e fazer lá o demonstrativo. Presidente, amanhã eu faço. Obrigado. A questão ainda vai ter processos dessa mesma Paulinha, ação. para Vai, né? a gravação. Nos dias posteriores.